A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais uma live de intercessão. E graças a Deus por isso, porque ainda nós temos essa oportunidade. Quantos não têm e quantos gostariam de ter essa oportunidade? Mas nós que podemos, vamos louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Irmãos, nós estamos em tempos de muita busca. Buscar muito a face do Senhor. Sem isso, nós vamos perecer. Nós estamos em dores. E o Senhor está às portas. Então, nessa manhã eu te convido a começar a colocar o seu coração diante do Senhor. O problema é que nós queremos ver tudo no concreto, mas o impossível é Ele que faz. E nós chegamos num ponto crucial, aonde ou nós dependemos do Senhor ou nós ficamos para trás. É essa opção que temos hoje. E se eu e você não tiver isso em nosso ser, cuidado, talvez a sua adoração, seja sacrifício de tolo, o seu jejum, a sua oração. Cuidado, o Senhor é poderoso. Ele tem controle de todas as coisas, mas Ele também conhece o nosso íntimo, o mais profundo do nosso íntimo. Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. E quando ele fala dá coração, é você entender que você é do Senhor e você é totalmente dependente do Senhor. Em tudo aquilo que você for fazer, tem que ter a orientação do Espírito Santo. Tudo, absolutamente tudo. Até uma simples compra no mercado tem que ter a orientação do Senhor. Ou seja, viver para o Senhor, viver em função do Senhor. Quando o Senhor estava ali perguntando para Jó, aonde você estava? Quando eu criei a chuva, quando eu criei isso, quando eu criei aquilo. Jó não teve resposta, certo? E assim somos nós. O único que tem todas as respostas é o Senhor. Mas há uma real necessidade de buscarmos estar ali, para ouvir a resposta que Ele tem para dar para nós. E ainda que seja um não, é o perfeito do Senhor. E eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos o Salmo 23, o primeiro versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o fato é que eu estava conversando com a minha irmã essa semana, e esse versículo, ele é interpretado de forma errada. Porque não é que não vai te faltar nada. A adversidade, a tempestade, a luta, vai vir sim. Vai vir a enfermidade, vai vir um tempo difícil. Nós estamos em dias difíceis, mas o que não nos falta é a presença soberana do nosso Deus conosco ali, passando junto, nos fortalecendo. E quando é impossível para nós, Ele faz. Mas isso não quer dizer que você está livre de passar por qualquer tipo de adversidade. Até porque muitas das lutas que passamos é consequência do nosso comportamento, da nossa rebeldia. Como eu disse, se nós não somos dependentes do Senhor, nós andamos por caminhos tortuosos. E toda ação tem uma reação. Tudo tem uma consequência. Então, se nós não conseguimos nos anelar ao Senhor, fica difícil. Sabe, irmãos, não ande conforme a sua vontade. Não ande por si mesmo. Os caminhos do Senhor são mais altos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. E lá em 2 Crônicas 7, ele fala: clama a mim
O povo tem que se humilhar. Aliás, não é 2 Crônicas, é em Jeremias. Mas fala, clama a mim, respondeste. E em 2 Crônicas fala que quando nós nos humilharmos, nos colocarmos diante do Senhor, mas com todo o nosso coração, Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Aliás, Ele sempre ouve. Mas Ele vê aqui, ó, a nossa intenção. E a nossa intenção, muitas vezes não é boa, é imperfeita. Ele nos criou. Ele é o meu e o seu Criador. E mais, depois de nos criar, Ele nos fez filhos de Deus. Filhos dele. E se você é filho, tem que andar em concordância com Ele. Tem que andar anelado com Ele. Tem que andar com Ele. E não segundo o curso de outras coisas, ou do mundo, como você queira dizer. Não se distraia. Fique firme no Senhor. Clame. Adore. Chore. Se rasgue na presença do Senhor. No momento da dor, fala com Ele. Só Ele pode te socorrer. O homem é falho, mas o Senhor não.
Não pegando com a gente. E sabe, quando nós queremos agir pela força do nosso braço, ou quando nós não reconhecemos na hora da adversidade que o Senhor está conosco, nós negamos o poder de Deus. Então, irmãos, não é fácil, porque nós fomos criados dentro de um mundo com tantos padrões. E nós incutimos esses padrões dentro de nós, fora a natureza pecaminosa que já temos. Mas declare hoje: Senhor, eu quero viver diante da Tua vontade. Eu quero viver na Tua presença. E isso é ir na contramão do mundo. Muitas vezes você vai ser chamado de doido. Você vai fazer coisas que os outros vão falar: mas para que você faz isso? Por que você faz isso? Mas sabe, quando nós estamos ali na orientação do Senhor, do Espírito Santo, você é fortalecido. Você passa por o que tiver que passar. E sai mais maduro. Quando você olha para trás, você consegue dizer: até aqui o Senhor me ajudou. E eu posso prosseguir. Amém? Aleluia. E agora você pode ir na sua casa pegar o seu pedido de oração. Vamos interceder. Interceder pela nossa família, interceder pelas nossas necessidades, mas também pela nossa nação. É um momento crítico e o Senhor já havia falado há muito tempo atrás que isso iria acontecer. E sabe por que Ele permitiu isso acontecer? Justamente por isso, porque nós queremos andar conforme a nossa vontade. Mas agora, irmãos, é hora de nós clamarmos aquele que pode todas as coisas. Ele não perde o controle de nada. Ele não perde. Mas Ele permite as coisas para que nós possamos despertar. E como igreja do Senhor, eu te convido hoje, vamos clamar ao Senhor. Como já foi dito, quando nós clamamos, Ele ouve. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso. Nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai. Senhor, em uma única voz, pedindo a Tua misericórdia pela nossa nação. Deus poderoso, tem misericórdia do povo, Senhor. Pai, quantos estão sofrendo, Pai, quantos estão morrendo. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua ajuda, nós pedimos o Teu socorro, a Tua compaixão, a Tua misericórdia em prol do Brasil, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, alcança aqueles que estão lá, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para mudar o coração deles, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Deus poderoso, nós não sabemos como o Senhor vai fazer, Pai, mas nós sabemos que o Senhor está movendo, nós sabemos que o Senhor está agindo, mas no entanto, Senhor, nós temos a nossa humanidade, então nós não vemos com olhos espirituais, mas com os olhos carnais. Por isso sofremos, Senhor, mas nos ajuda, Pai, porque nós pecamos contra Ti, nós transgredimos contra Ti. Pai, perdoa as nossas iniquidades, porque chegou até o Teu trono de glória. E por isso, Senhor, agora nós estamos clamando, nos perdoa, Pai. Toma o Brasil em Tuas mãos, Senhor. Perdoa essa nação, oh Deus poderoso, porque há um propósito sobre essa nação e nós cremos que será cumprido em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, nós também clamamos por todas essas vidas que estão assistindo ou vão assistir. Deus de poder e glória, Tu é aquele que sonda, que esquadrinha os corações. Tu sabes o deitar e levantar dos Teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu acompanha, Senhor, as angústias, Tu acompanha as lutas, mas Deus poderoso, o Senhor está ali com eles, mas nós repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade, toda separação, toda violência, toda confusão, em nome de Jesus caia por terra, nos lares que haja paz, que haja companheirismo, que haja união, que haja provisão, que haja saúde, que haja cura, em nome do Senhor Jesus, e que não falte
libertação sobre essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Que a mente, o coração estejam nas suas mãos dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que no coração deles, eles criem o anseio de te conhecer, que eles venham se anelar segundo a tua vontade. Deus poderoso, porque quando nós elevamos os nossos olhos para o monte, é de lá que vem o nosso socorro. Deus poderoso, e que toda dureza de coração venha cair por terra em nome de Jesus. Coloca coração de carne nos teus filhos, Senhor, e que eles olhem para ti e vejam que só de ti vem tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos também interceder pela economia, irmãos. Vamos interceder pela economia, pelos empreendedores, que são os pequenos, os empresários, porque eles vão ser muito, muito afetados. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso, nós clamamos, Senhor, pela economia desse país. Senhor, em nome de Jesus, os empreendedores, Senhor, as MEIs, os pequenos empresários, Deus poderoso, dá estratégia para os teus filhos, que a tua mão esteja sobre eles. Pai, em nome de Jesus, os fortalece, traz estratégia para que eles possam, Senhor, continuar de pé, para que eles não venham fechar suas portas, em nome de Jesus. Deus poderoso, se vier fechar, que seja diante do Senhor estrategicamente, ajuda os teus filhos, traz o recurso, traz pessoas, em nome de Jesus, Deus poderoso, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, e que eles venham contribuir no teu reino, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não cesse de orar, não cesse de clamar. Coloque as suas necessidades diante do Senhor. Ele ouve. Muitas vezes ele vai ficar em silêncio, mas antes o silêncio do Senhor do que coisas desastrosas na nossa vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ele é poderosíssimo. Só poderoso é muito pouco para falar desse Deus tão grande, tão maravilhoso. Ele é maravilhosíssimo, poderosíssimo, grandiosíssimo, amorosíssimo. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos, isso vai até a alma, o profundo do nosso ser. E eu fico, quando ouço esse louvor, eu fico imaginando o momento que nós tivermos chegar diante dele. Né? Como será, né? E que momento maravilhoso. Eu espero ansiosa por esse momento. Muito ansiosa por esse momento, né? E então, queridos, que nós realmente queremos a nossa herança, que nós busquemos a nossa herança, né? Que nós venhamos buscar a nossa herança, o que Deus tem preparado para nós, né? Não é isso que Deus preparou para nós. Quando Deus nos criou, Ele não preparou esse horror que nós estamos vivendo. Mas Ele disse que teríamos aflições. No mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque é por um pouco de tempo. É um propósito. Estamos prestes a sair dessa aflição. Amém? Porque Ele é poderoso, né? Então, assim,
que entre dentro de você. Eu quero falar para você algo assim que eu vi ao Salmo 91 e como realmente ele é. Um salmo só de proteção, só de livramento, né? Realmente é. Mas quando foi esses dias, Deus disse assim, medita nele. E eu vi que ele é muito além do que nós vivemos e pensamos nele. Muito além. E é engraçado que vai em relação tudo quanto a irmã acabou de dizer. Então esse dia Deus está dizendo para nós uma nova casa, um novo tempo, né? Estamos prestes a entrar numa nova era, a era da graça, a era do amor, a era da dedicação de Deus pela nossa vida. Amém. Né? Mas estamos, a era que viria antes de tudo isso, viria princípio de dores, de aflições. Então estamos no fim. Amém? É um sonho de Deus está por se realizar. Mas eu quero ler para você antes, uma palavra antes de falar do Salmo 91. Eu quero ler aqui para você um salmo. E quando eu estava terminando de meditar no 91 para falar, o Senhor disse, leia isso, presta atenção nisso. O reinado do ungido de Deus, né? O reinado do ungido de Deus. Então nós vamos falar do reino do ungido de Deus sobre esse salmo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, né? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, ri-se dele aquele que habita no céu. O Senhor zomba deles, e na sua ira e no seu tempo, ele lhe falará. No seu furor os confundirá. Eu, porém, construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, a extremidade da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, seja prudente, deixai-vos instruir juízes da terra, servi o Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Essa palavra está falando do reino vindouro, de 1000 anos que viveremos aqui na terra. Então, os princípios de dores, a grande tribulação. Então, depois, nem todos passarão pela grande tribulação, nem todos. Por isso, esse convite do Senhor. Vinde, vinde benditos do Senhor, vinde benditos do Senhor. Né? É um tempo que passarão aqueles que não entendem,
que sem mim nada podeis fazer. Aquele que não vem, ele está convidando, vinde à fonte, bebei. Bebei da água e não de cisternas rotas. Né? É um convite. Muitos não virão e passarão por esse período. 7 anos de muita dor, de muito sofrimento. E quantos que outros não passarão? Estarão embaixo do trono do Senhor. Aleluia. E nesse dia, pelas 2 palavras que veio para você, o Senhor está dizendo: vem, sou eu o socorro. Sou eu o socorro. Né? E ali 1000 anos, aonde as nações vão dizer: vamos nos rebelar contra ele, vamos contra ele, vamos sair contra eles, não queremos eles, vamos sacudir, vamos se desligar. E diz: aquele que está lá no céu vai rir deles. E ele faz um convite, né? Ele faz o convite. Servir o Senhor com temor e tremor, com reverência. Porque tudo estará na mão do Filho, porque Ele gerou. E sabe como gerou? Quando Ele estava lá na glória, com todo o poder, com toda a autoridade, o Cristo soberano. E Ele deixou a sua glória, Ele deixou tudo. E foi gerado homem. Pagou um preço, Ele comprou com sangue. Ele nos comprou com sangue. Por isso o convite vem: vinde benditos. Ele comprou, preço alto. E o Senhor está dizendo: eu gerei. Né? E Ele vai entregar para a mão do Filho, porque Ele comprou, Ele gerou, Ele pagou. Antes que se inflame a ira. Estaremos por 1000 anos. Então depois, João viu, está lá em Apocalipse, João viu, lá na ilha de Patmos, João viu a nova Jerusalém, aonde uns vão ouvir: vinde bendito do meu Filho, entrai no gozo eterno, e outros: seja maldito por fogo eterno. O que você quer ouvir? Mas vamos ler o Salmo 91, porque foi de princípio que o Senhor deu, depois o Senhor mandou te alertar com essa palavra. Porque às vezes nós lemos a palavra e não entendemos, não sabemos exatamente o que ela diz. E ela diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. É o meu baluarte, é o meu Deus, e eu confio, pois Ele me livrará do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, e com suas asas estarei seguro. A sua verdade é para ver escudo, não me assustará terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu vou contemplar e vou ver o castigo daquele que não serve o Senhor. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz do Altíssimo a minha morada, nem o mal me sucederá,
praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, para que me guardem todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nenhuma pedra, obstáculo, confusão, contendas, desilusões. Pisarão o áspide, o leão e o áspide, calcará os pés, o leãozinho, a serpente, porque a mim me apegou com amor. E eu livrarei, por-lhe salvo, porque conhece o meu nome. Eu invocarei e ele me responderá. Na angústia estará comigo, me livrando, me glorificando, me saciando com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele está dizendo que vai me mostrar a minha salvação. Eu imaginando, louvando, estudando, preparando. E eu falei, Senhor, quantos anos essa palavra? E ela vai muito além de quê? E nessa manhã, é um convite para você. Uma mudança. Sabe? A palavra do Senhor diz assim: o esconderijo é o lugar íntimo da oração. Aquela oração que você vai ali no íntimo com o Senhor. E você derrama a sua alma, o seu coração. Dá-me, filho meu, como já disse hoje. Dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbio ainda diz mais: o teu coração na mão do Rei, na mão do Todo-Poderoso. Ele vai inclinar para onde Ele deseja. E Deus não deseja o mal, né? Da pessoa que com Deus guarda, né? Oração da pessoa com Deus guarda como a menina dos olhos. Ele nos guarda como a menina dos olhos. Algo muito precioso, porque se for tocado na menina dos olhos, viveremos em trevas, mas ele está dizendo que não viveremos em trevas. Como as meninas dos olhos, esconde-nos, Senhor, a sombra das suas asas, da sua proteção, da sua guarda, do seu livramento. O que o Senhor está dizendo? Que nós estamos um período aqui, que viemos com propósito aqui, mas enquanto nós viemos, e quando nós estamos com Ele, Ele estará dando toda a retaguarda. Não é o nosso braço forte, como já falou hoje. Não é o nosso conhecimento, não é a nossa fortuna, não é o nosso poder, não é nada. É Ele. E nós precisamos estar escondidos sobre as suas asas, né? Há expressões da ternura e do cuidado de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho um espírito de colecionar, não é de ajuntar coisas, não. E eu coleciono xícaras e copos diferentes, né? Eu não gosto nem que ninguém chegue perto das colmeias, né? Se chama colmeias. Infinidade de xícaras de todo jeito, de toda maneira, de países, disso, daquilo. E umas que você admira, outras. E assim é com Deus. Ele segue lado a lado. Ele segue, disse Salmo 121, que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele está conosco na entrada, na saída. Ele guarda a nossa alma. Eu acho
tremendo quando diz que Ele guarda a nossa alma. O que é o mais precioso é o que o inimigo das nossas almas quer. Tudo que o Satanás procura é a nossa alma para colocar no cativo, né? Ternura, do cuidado, da unidade viva do olho, do corpo, é a relação amorosa de um passo para com os seus filhinhos. É isso que Ele faz conosco. Sabe, eu tenho uns pássaros que se chamam calopsita. E eu vi quando nasceu, filhotinho. E eu vejo ao tempo a caminhada, a mãe ensinando eles a tirar as sujeirinhas do corpo, chama eles. E quando um está preguiçoso, ela chama ele a atenção, né? E eu vi aquele que era não tão, mas tinha menos capacidade. E o pai cuidava dele, como o pai cuidava dele. Ele chorava, o pai ia lá, punha comidinha na boca dele todo instante. Aí tinha hora que o pai ficava tão cansado, dizia, é como que dissesse, calma, se aquieta, confia. E quando estamos agitados, o Senhor diz, confia. Confia. Eu vejo tão tremendo quando dizemos, Deus, faz algo. Nós precisamos de um livramento, nós precisamos de um socorro. Precisamos entregar na mão do Senhor. Sabe? Precisamos entregar na mão do Senhor. Obrigado, Rafael. E de repente vem aquele socorro, não de uma maneira, e nós chegamos a começar a falar para Deus. É como Deus falou para Jó, onde você estava? Mas nós queremos explicar para Deus, Deus, olha, faz isso, faz aquilo. Mas Deus, Ele faz totalmente diferente. Mas Ele faz. Ele faz, porque Ele é real. Né? Ele faz, como um pássaro, e eu fico vendo assim. E de repente, alguém pediu os passarinhos, e naquela aflição, acabou indo um filho e a mãe para casa, que doamos um. E vimos que ela lá em todo o tempo, aquele filhote se ajustou naquela casa com a pessoa, mas ela não. E ela terá que retornar. É isso que está falando a palavra, Salmo 91. Né? Então, o Salmo 124, 7 diz assim, salvou a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou o laço, ficamos livres. Jesus lá na cruz, Ele quebrou esse laço do passarinheiro, Ele tirou nós da mão de Satanás, da escravidão eterna, de calamassuriande comanás, sudebaciande comanás. Não tem. E colocou embaixo dos nossos pés. Nos deu autoridade. Nos deu, irmão, uma legalidade. Nós somos legal pelo Senhor. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos registrados, somos propriedade. Imaginamos que toca, não toca. Não toca, se você confia nele, ninguém toca. Ninguém muda. Ele tem todo o cuidado, toda maneira especial. Mesmo aquele rebelde, ele tem aquele cuidado para trazer ali que foi dito essa palavra. Né? E nós ficamos livres. Preservação do povo de Deus. Ela é considerada como uma prova de contagioso da salvação eterna. Sabe por quê?
porque Ele tem cuidado, não se acaba. A gente ouve assim, as crianças perguntando, mas quando no fim do mundo? Eu falei, ele não tem fim. Ele não tem fim. O mundo não se acaba. Né? Mas Ele está dizendo assim, salvação eterna. Por que Ele guarda? Porque Ele zela? Porque nós temos uma salvação eterna. Aleluia. Salvo eternamente. Uma vez que filho, ainda que rebelde, como diz aqui a irmã falou, teremos a nossa disciplina. Sabe, irmãos? O laço que Ele nos né? O laço do inferno é a tentação para o pecado. Né? Ele quebra esse laço. Ele destrói esse laço. Ele nos livra de cair nesse laço. Quando estamos em rebelião, estamos no laço, né? Mas Ele é poderoso para quebrar e nos livrar do inferno. Penas, asas, se compara com a exclamação do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu meditando do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos entender. Cristo era Jesus, Cristo, o Senhor. Olha que tremendo. Era Cristo, Jesus homem, e agora Cristo o Senhor da nossa vida. O Senhor que cuida, que zela, que orienta, que cura, que transforma, que supre. Isso é asas, isso é penas. Jerusalém, Jerusalém, que mataram os profetas, apedrejaram os que foram enviados. Eu queria reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas não quisesse. Sabe por quê? Povo de Deus, a menina dos olhos de Deus, mas eles ainda hoje estão esperando um Jesus político. E nós entendemos isso. E quero que você entenda isso. Não é um Jesus político. É um rei, rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus eterno. E seremos propriedade dele para sempre, somos e seremos. É isso que ele quis dizer. Mas ele está dizendo que vai juntar Israel de novo, vai trazer porque é dele. E nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Através da cruz, Ele nos gerou, Ele cuida, Ele zela. E eles ainda estão esperando. E nós somos mais do que felizes. Nós somos mais do que felizes, por isso que bem-aventurados, porque somos mais do que felizes. Entendemos? Se você que não entendeu, entenda hoje. Corra para Jesus. Abre o seu coração. Dá o seu coração para Ele. Deixa Ele inclinar. De 6 angústias te livrará. Na 7ª, o mal não tocará. Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra.
O anjo do Senhor, ele dá ordem aos seus anjos. No livro do Salmo 91, ele dá ordem aos seus anjos para livrar de toda situação, de todo mal, e praga, peste não te chegará. Pode até acontecer, mas ele está dizendo que ele nos livra. Tememos ao Senhor, confiamos no Senhor, ele nos livra. Não te irrite, não te impaciente, espera. Confiar faz o bem. Espera, pois, no Senhor. É uma petição ao Senhor. Livra-me, salva-me, guia-me. Uma petição, uma necessidade. É a fé em Deus. Era o que Davi fazia. O rei Davi fazia isso. O rei Davi fazia isso, ele confiava. Ele fazia essa petição. E quando ele se sentia em rebelião, porque não somos perfeitos, ele dizia, lava-me com isso. Ele corria por baixo da cruz. E lá embaixo da cruz, quando furaram o lado de Jesus, saiu água e sangue embaixo da cruz. Isso, lava-nos. Corre para baixo da cruz. E Davi fazia isso. Ele confiava em Deus, pois o justo é um castelo forte, é rocha, fortaleza. Com Jesus, estava ali em jejum 40 dias. Precisamos tirar tempo. Precisamos ter tempo. Estar a sós com o Senhor. Conversar com o Senhor. Precisamos ter tempo com o Pai. Sentar no colo do Pai. Falar com o Pai. Ser dirigido. Dizer para o Pai, me socorre, me guia, me livra, me orienta. Então, nós precisamos estar dessa maneira, com o Pai. E ele, quando Jesus ia ali, o Satanás veio tentar ele. E começou a citar o Salmo 91. Mas olha, queridos, a confiança, a fortaleza, castelo forte, rocha inabalável. É isso que o Senhor nos faz. Ali que Jesus estava dessa maneira. Tenda. Nenhum mal vai chegar na nossa tenda. Nenhum mal vai chegar na nossa tenda. E normalmente nós falamos nossa casa, Nenhum mal vai chegar na nossa casa. Tenda, casa, morada. E querido, sabe o que o Senhor considera a nossa? Pode ser a maior mansão. Sabe como o Senhor nos vê? Sabe como para o Senhor nós vivemos? Numa tenda de acampamento. Numa tenda de acampamento. Sabe por quê? Ele está dizendo, nenhum mal vai chegar na tenda. O que ele está dizendo? Eu te guardo. Eu te guardo embaixo dessa tendinha que você está vivendo, porque é por pouco tempo. É por pouco tempo. É por pouco tempo. É por pouco tempo. Porque eu tenho uma mansão eterna. Eu tenho um castelo forte. Eu tenho um castelo de pedra preciosa. De lugar de delícias de Calamaçubiana. Onde João viu. Onde ele nos convida a sentar na mesa e cear nas bodas do Cordeiro.
na mansão eterna. Tenda, uma morada simples e temporária. Simples e temporária que nós vivemos. Não adianta, irmãos, fazemos tanta coisa. É temporária. Seja eterno com o Senhor, ou seja eterno. Amém? Promessa feita aos fiéis e aos filhos, morada segura, eterna. E Satanás quis distorcer, falando daqui, naquela hora que ele foi tentar Jesus, ele quis dizer: eu te dou todo esse reino, se você me adorar. Não é nosso, não é aqui. Não queira. Nosso é eterno. Nossos olhos não dá para contemplar, mas os olhos de João contemplou. E ele escreveu. Essa morada que Deus tem para nós. A expressão bíblica fosse levada a sério, tá? Se os cristãos sem exceção alguma, aplicassem mais ao ensino que vem de Deus, mais que a glória, mais que a honra, mais do que a sabedoria, mais do que o sucesso, que são alvo de homem desse mundo, veria novos horizontes, gozo, pois a confiança e a vitória vem de Deus, não é aqui. Ele nos levaria a proclamar a grandeza do Senhor, o louvor, a oração, era a vitória. Era essa vitória que Davi buscava. Não era derrotar seu inimigo, mas era a vitória de Deus. Era essa vitória que Paulo diz: combati um bom combate, venci a carreira, mas eu guardei a fé. Eu guardei, eu fiz para o caminho eterno. Aleluia. O Senhor diz em Samuel: andarei diante dele perpetuamente. Os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão despreciados, sabe, esquecido. Eu quero dizer para você, eu vou ler uma palavra para você, para encerrar. Que essa palavra fica no seu coração. Que essa palavra fica no seu coração desse salmo. Ouve isso. Não clamarás, nem gritarás, nem farás vir sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem pagará a torcida que fubega. Em verdade, polgarás o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, e que nela está o Espírito. Os que andaram nela, eu, o Senhor, chamei em justiça. Tornar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança, um povo e luz para os gentios. Para abrir os olhos do cego, para te tirar da prisão o cativo, do cárcere os que jazem em trevas.
Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra a imagem de escultura. As primeiras petições já se cumpriram, novas coisas eu vos anuncio. Antes que suceda, eu vos lhe farei ouvir. Amém. Antes que suceda, vos farei ouvir. Cantai o Senhor um cântico novo, o seu louvor até a extremidade da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terra do mar, tudo quanto há nele, vós alcance a voz do deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar, exulte os habitantes, rocha, clame do cinco montes, dê honra ao Senhor, anuncie a sua glória na terra e no mar. O Senhor sairá como valente, despedaçará o zelo do humor do homem de guerra e clamará, lançará o forte grito de guerra e mostrará sua força contra o inimigo. E o inimigo será derrotado para sempre, e a glória do Senhor será estabelecida. Este diz o Salmo 91. Quero encerrar dizendo isso para você. Pode soltar. Quero dizer isso para você. Salmo 91 fala. Ele fala todinho de uma caminhada de proteção. Não temos que temer. Em toda a nossa caminhada até chegar à eternidade, o Senhor está conosco. Vinde, meu filho. Vinde. Vinde, é um convite nessa manhã. Se coloque na mão do Senhor. Ninguém impedirá. Não existe ninguém que vai impedir. Ele não perdeu o controle. Ele está ajustando todas as coisas. Chegou o nosso tempo, Calamaná. Ele está moldando. Ele está nos forjando. Então deixa o Senhor agir na tua vida. Você não vai se ligar na angústia, no temor, na luta, na aflição. O fogo não vai te queimar. Oh! Diga sim para o Senhor. Diga para esse Deus forte. Ninguém impede quando você está na mão. Ele é asa. Ele te esconde, ele te ajuda. Seja a menina dos olhos do Senhor. Não importa qual é a aflição, não importa qual é a angústia. Não importa, Ele está contigo. Ele é o teu socorro. Ele é o teu castelo forte. Cante com o Senhor. Se eu estiver com o Senhor, Ele vai agir na tua vida. Ele vai agir na tua família. Não importa, não existe inflação, não existe nada. Ele tirou o povo dele do Egito. Ele abriu o mar vermelho. Ele colocou a chuva. Ele colocou o pão. Ele trouxe maná. Ele foi e abriu novos campos, novas terras. E para aquele que não quer estar com Ele, liga a mão,
diga, Senhor, eu sei, eu estou contigo, Senhor. Eu não abrirei mão, eu não deixarei, Senhor. Que Deus te abençoe, que você seja escondido sobre as asas do Senhor e ser livre em nome do Senhor. Até o próximo sábado.